que a tia começou a falar do Brasil, né? A gente estava falando geral, aí depois a tia entrou no Brasil, até a última atividade da tia, se não me engano, tinha uma sobre a questão sobre o Brasil, né? O armazenismo no Brasil. Aí eu fiquei Sim. com de dúvida só. Mas só essa parte mesmo. A tia poderia dar uma explicadinha hoje, né? Qual seria, Guilherme, assim, mais precisamente? Acredito que de modo geral, tia. Não, vou falar um pouco do parnasianismo também. A gente vai traçar um paralelo, tá certo, gente? Paralelo do parnasianismo e do simbolismo, mas eu acredito que está bem tranquilo também, né? Alguém gostaria de falar também? Eu vou tentar compartilhar aqui para vocês, vocês me falam se está aparecendo aí, tá bom? Tia, enquanto a tia, só para compartilhar o pensamento junto com o Guilherme, eu também achei meio complicado entender o que era o parnasianismo, assim, de modo geral. Tô com essa dificuldade também para compreender. Não, tia, só fazendo um comentário em relação a isso, eu acho que você tem que entender primeiro a cultura clássica, né, tia? Né, professora? Como você entendendo isso, né, é basicamente o que dá para entender o parasianismo, que ele retorna, ele quer retornar à cultura clássica, ou seja, você tem que conhecer também a cultura clássica para entender o parasianismo. Isso. Eu vou retomar aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Mas está aparecendo aí? Está Não, aparecendo, gente? Não? Não, tia. Certo. Só um minutinho. Espera aí, gente, só um minutinho. Tá aparecendo, gente, para vocês? Tá aparecendo? tá, agora tá assim, viu? Pronto. Deixa eu retomar só um pouquinho logo aqui do parnasianismo. Nicolas, liga esse ventilador, pelo amor de Deus, tô morrendo aqui. O parnasianismo, mais precisamente, seria o quê, pessoal? Ele trabalha, ele retoma alguma ideia de outras escolas literárias, somente uma característica que é a questão da objetividade. Ele está preocupado somente com o quê? Com a questão da forma da escrita, né? Ele está preocupado com a arte pela arte, né? Ele retoma ele quer trabalhar essa questão com a beleza da estética. Isso que é a ideia do parnasianismo. E aí ele traz também o quê? A métrica perfeita, não foi isso que a gente viu? A métrica perfeita, o soneto perfeito, as rimas perfeitas. Então, o parnasianismo, ele trabalha a questão dos detalhes na escrita. Então, o parnasianismo, ele tem essa preocupação. Aí ele vai trabalhar o quê? As rimas ricas, a questão das terminações, que são bem trabalhadas. Então, isso que o parnasianismo está preocupado. Ele está preocupado com a forma da sua escrita, com a estética. Aí a gente viu que ele retoma o quê? Os valores clássicos, né? E os valores clássicos, ele vem retomar antes, lá na escola literária do arcadismo. Então, a escola parnasiana, ele tem essa preocupação. Preocupação com o quê? Com a estética, em trabalhar a metrificação. E aí a gente viu que a questão da metrificação, ele trabalha o quê? As sílabas decassílabas ou alexandrinos, que são as dodecassílabas, que são 12 sílabas. Então, a preocupação
do parnasianismo é com isso. Por isso que se diz que o parnasianismo é antissocial. Por quê? Porque ele não trabalha temas relacionados com a sociedade, que nem o realismo e que nem o naturalismo. Né? Ele está preocupado somente com a estética. É o belo artístico, ele retrata o belo artístico. Ok? É a valorização dos elementos naturais dentro do belo artístico, com a estética, com a arte pela arte. Então, aí ele vai ser objetivo, ele trabalha a objetividade. Ok? Pessoal? Alguém está me ouvindo? Ok, tia. Mais alguma dúvida? Mais alguma colocação? A idealização dele, gente, é a arte. É trabalhar o soneto, a preferência pelo soneto, é trabalhar a metrificação, a rigidez da metrificação, a rigidez da escrita, ok? Aí a gente tem o Alberto de Oliveira, né, que é um dos escritores que a gente trabalhou. Quem é o outro? Olavo Bilac. Ok, pessoal? Alguma dúvida ainda? Ficou alguma dúvida ainda? E aí também no quadro a gente pode... Sim, diga. De novo, por favor. Tia, A questão... só deixa eu só falar rapidinho. Em relação a essa estética, seria a estética de quê? Do poema, do soneto? Do soneto. Eles estão preocupados em trabalhar perfeitamente o soneto. De que forma? Através da metrificação dos dodecassílabos ou dos decassílabos. Ele trabalha minuciosamente isso aí. Entendeu? E aí, Guilherme, como você ainda perguntou, a preocupação, ele se preocupa apenas artificialmente. Ele não se preocupa com a questão da ideia do texto. Ele se preocupa com a forma com que ele está escrevendo. Se está perfeitamente correto, nos mínimos detalhes. É o soneto perfeito, é as rimas perfeitas. Só que essas rimas são rimas ricas. São rimas bem trabalhadas na classe gramatical, não são rimas pobres, não é qualquer rima. Ok, Guilherme? Entendi, tia. Entendeu? Mesmo, ele está preocupado com a beleza da estética, não com a essência que é o simbolismo. O simbolismo... Mas, tia, sim. Assim, na minha opinião, eu acho que mesmo eles não estando preocupados com isso, ainda fica, sabe? Ainda fica bem bonito. A ideia do texto acaba ficando bonita. Na minha visão, entendeu? Mas já teve, por exemplo, alguém que disse ao contrário, que teve algum autor, algum poema, alguma coisa do tipo que poderia até ficar bonito, mas a ideia do texto não era tão legal assim. Já teve alguém que disse isso? Não. Até porque, né, Suelen? A Suelen, né, que está falando? Sim. Até porque, Suelen, o Olavo Bilac, né, com Ouvir Estrelas, aquele lá que eu li para vocês, o texto que eu li para vocês na aula de parnasianismo, nesse texto das estrelas, que ele fala sobre as estrelas, a gente percebe um pouco da essência, né? É tanto que eu falei para vocês que alguns autores, às vezes, eles saem um pouco das características daquela escola que eles estão inseridos, que é o caso do Olavo Bilac, certo? Mas, entendam, mas a preocupação maior, né, do parnasianismo é a estética, é escrever perfeitamente, é o rigor da escrita, é escrever no soneto, é escrever a metrificação perfeitamente, ok? Pois é, Beleza? né? Mas aí, eles escrevendo dessa forma perfeita, acaba passando uma ideia boa do texto também, né, não?
Com certeza. Mas A tia não tá vendo o chat, né? Ou não, me ajudem. É porque o Romires disse que o Leônidas não poderá participar da aula porque ele foi levar a mãe pro hospital. Ok. Aí, justificando a ausência. Tá bom, meu amor, obrigada, viu? Me ajudem no chat, tá bom? Que eu não estou visualizando, tá bom? Se tiver alguma pergunta. Pessoal, ficou claro, realmente? Tem alguma dúvida ainda? Acho que não tem nenhuma dúvida não, mas assim colocou aqui, ó. O estilo, no geral, não possui preocupações com as questões políticas ou sociais, mas alguns autores Isso. podem apresentar essa tendência. É isso que eu acabei de falar, né? Que eles saem um pouco do que eles são características da escola e pode apresentar isso, né? É isso que eu estava acabando de falar. E isso que ele falou da... Lê aí de novo, o Guilherme, do início. O estilo, no geral, não possui preocupações com as questões políticas ou sociais. Pronto, exatamente. Por isso que eu falei a característica antissocial, porque qual é a característica social aí? De qual escola? Realismo, né? Que trazia o que à tona? Trazia a questão do homossexualismo, trazia a questão do homem que traía a mulher, ou da mulher que traía o homem, né? Toda uma questão social. Beleza? E aí a gente também pode retomar a proporção que a gente for falando aqui, se alguém quiser falar alguma coisa a mais, perguntar, e no quadro também comparativo, tá bom? A gente pode falar mais também sobre o parnasianismo, tá certo? Eu estou sendo claro, pessoal, está dando para entender, se não está, pergunta, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. O simbolismo, né, a gente viu, vocês viram na videoaula, que ele iniciou, né, com esse Missal e Broquedes, que é um dos principais autores do simbolismo no Brasil, que é o Cruz e Souza. O Cruz e Souza, como essa escola literária, ela é chamada simbolismo. Eu acredito que vocês devem ter entendido bem direitinho o que é a questão simbólica, né? Aí a gente retoma o que é um símbolo. O que é símbolo para vocês? O que é que remete símbolo para vocês, né? Aí eu dei até o exemplo da questão do anel. O anel, ele é apenas simplesmente um objeto, certo? Mas a partir do momento que a gente dá uma significação, uma carga significativa a este anel, ele passa a ter um tom conotativo. E aí esse anel, ele passa a ser o quê? Uma aliança, vamos supor, a aliança que a pessoa fica noiva, né? Ele passa a ter uma conotação, ele passa a ter um significado de quê? Da aliança que existe entre duas pessoas. Então, daí é que surge a questão simbólica. Né? Então, o simbolismo é tudo isso, é uma questão de conotação, né? E aí, no simbolismo, nós temos os poemas, e esses poemas, eles são altamente interpretativos. Nós sabemos que cada um de nós, a gente pega um texto e a gente faz a nossa interpretação. Então, no simbolismo, esses textos, eles são trabalhados a partir da interpretação, a partir das significações. E aí eu disse para vocês que existe o autor aqui, ele coloca o texto, mas nós, né, nós, leitores, nós somos coautor. Por quê? Porque nós vamos fazer a nossa interpretação. Mas a nossa interpretação, ela tem que fazer o quê? Sentido. Ela não pode ser uma interpretação aleatória, fora da ideia do que o autor está querendo trazer para a gente. Né? Essa interpretação tem que fazer sentido. O que é que acontece? Vamos supor, a Lavínia, ela lê um texto e ela entende da forma dela, ela faz a interpretação da forma dela. O Guilherme, ele lê um texto e faz a interpretação da forma dele. Mas que as ideias, elas chegam a um denominador comum e que faça sentido. Entenderam? No simbolismo, as imagens são o quê? As imagens são
oníricas. As imagens são surreais. Ok? Até aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir sim, tia. Certo. Então, as interpretações, gente, elas são múltiplas. Se tiver alguma pergunta no chat, por favor, me ajude. Então, as interpretações, Não tem nada no chat, não. Elas são várias, certo? Mas o que acontece? Ela tem que fazer sentido. Beleza? E aí a gente inicia pelo contexto histórico. No contexto histórico, nós temos aí, eles iniciam na segunda metade do século XIX, e nesse percalço todo aí, a gente tem as 3 escolas literárias. O simbolismo, ela vem juntamente aí com o realismo, naturalismo e parnasianismo. Só que ele é totalmente diferente das características dessas 3 escolas. Porque a gente sabe que o realismo, ele é objetivismo, o naturalismo, ele é também objetivista, e o parnasianismo, ele também é totalmente objetivista, né? Que aí, por isso que entra a questão do simbolismo antiparnasiano. Por que antiparnasiano? Porque o parnasianismo, ele está preocupado com a estética. Já o simbolismo, ele se preocupa com a essência, com o eu lírico, com o sentimento. E aí a gente lembra dessa questão do sentimento de qual escola literária? Do romantismo. Mas é a mesma, tal e qual a subjetividade do romantismo? Não. Qual é a ideia de subjetividade do romantismo que o simbolismo tem? É a ideia que eu tenho a essência de sentimento, que eu tenho a questão do autor, enquanto eu sinto algo. Não é o romantismo lá da segunda geração, né, que lá ele se preocupa com a questão mais voltada lá na segunda geração, se a pessoa estava sofrendo por amor, ele acabava tendo a saída como a morte, né? Ele buscava a questão da morte, ou buscava a questão de entrar na bebedeira, é totalmente diferente. Né? O romantismo aqui que ele retoma é só a questão da carga subjetiva, certo? É só a questão do autor como eu lírico, como sentimento, e não da mesma forma do romantismo, da subjetividade do romantismo, ok? Por isso que o simbolismo, ele é antiparnasiano, porque ele não está preocupado com o rigor, com a estética. Beleza? Dúvidas? Isso aqui porque ele retoma as noções de subjetividade e essência. Exatamente. Obrigada aí pela ajuda, meninos. Beleza até aqui? E aí a gente fala um pouco desse autor, Baudelaire, né? Por quê? Porque o simbolismo, na verdade, ele iniciou lá na França. Mas o importante para a gente tem que trabalhar o simbolismo no Brasil. O Baudelaire, né, o nome dele é Charles Baudelaire, né, que ele é um autor importante da França. Ele trabalha um texto que eu até coloquei na videoaula para vocês, que é As Flores do Mal. O que acontece nesse texto, nessa obra dele, As Flores do Mal? Como é que a gente vê uma flor? A gente vê uma flor como sendo algo afetuoso, não é assim? Só que o Baudelaire, ele vê a simbologia da flor como sendo o quê? Como sendo um objeto que deixa de ser carismático, que deixa de ser afetuoso e se transforma em algo que não é legal, que é algo do mal, da onde foi que surgiu esse mal, que mal é esse que essa flor traz. Então, gente, entendam que o simbolismo é toda uma questão simbólica, né? Se a gente for parar para pensar,
realmente, vamos supor, uma flor, ela pode simbolizar tanto uma coisa boa, não pode? Como uma coisa que me traz tristeza. Por exemplo, se eu ganho uma flor do meu esposo, isso é algo que me traz felicidade, eu vou gostar. Quem é das meninas aí que não vai gostar de ganhar uma flor do namorado, né? Um buquê de rosas? Já partindo do princípio da outra visão ótica, né? Se, por exemplo, a flor, ela pode simbolizar o quê? A saudade que eu trago de alguém. Quando? Quando eu vou deixar essa flor para algum ente querido, né? No seu funeral, né? Então, o Baudelaire, ele desperta para isso, ele traz isso, né? Ele mostra que a flor, ela tanto é algo afetuoso, tanto é algo carismático, como ela pode trazer também essa visão ruim. E aí, né, o Baudelaire, Charles Baudelaire, junto com o autor... Tia, aí ele tá afirmando que um mesmo objeto pode ter diferentes símbolos, né, diferentes significados, é isso? Exatamente. Exatamente. E aí o Baudelaire, né, o Charles Baudelaire, e o Rimbaud, que é outro autor também, né, o Rimbaud e Malamé, que eles vão influenciar tanto o simbolismo como mais lá na frente, que vocês vão ver lá no modernismo, vai influenciar a questão do modernismo também, ok? Então ele tem essa carga de interesse também dentro da questão do simbolismo lá na França. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Posso passar, né? E aí a gente traz as características do simbolismo. A gente começa aí com a questão do misticismo e o esoterismo. O que seria essa questão do misticismo e do esoterismo? No simbolismo, ele sai, né, do real, ele quebra o real. E aí, quando ele quebra o real, ele tem a negação ao real. No simbolismo, nós temos o esoterismo. O que é a questão do esoterismo? Ele traz uma recuperação das religiões. Que religiões são essas? Orientais, budismo e hinduísmo. Mas isso ele só traz no simbolismo como uma questão de conceitos. Ok? Então, aí, a característica do misticismo é essa, é negar o real, ele sai da sua razão, é como se a razão escoasse, saísse entre os dedos das pessoas. E nisso nós temos o sonho. Se eu tenho sonho, eu tenho um ambiente onírico, eu tenho um ambiente surreal. Né? Por quê? Porque muitas vezes aí eu tenho a fé e a transcendência. Né? No sonho é algo que a gente quer realizar. Então, ainda é algo surreal. Ele só passa a ser real quando eu consigo realizá-lo, né? Assim? Alguma coisa? Professora, mas, por exemplo, quando eu sonho com lembranças do passado. Aí é a questão da transcendência. É o homem sair, né, e ficar em observação. Entendeu? Entendi. É o homem sair da sua transcendência. É aquela questão que eu coloquei das perguntas, né? Quem eu sou, para onde eu vou. É a questão... Aí entra um pouco de Freud aqui, né? Da Renatinha, né? Sim, sim. Ok? Ok. Beleza? E aí a gente tem, nas características do simbolismo, a busca do eu. Eu estou buscando o meu eu lírico. Ok? Característica de si, negação real, sono, fé e transcendência e busca do eu. E aí a gente tem a questão da subjetividade. Essa subjetividade é a subjetividade que nos traz a questão do pessimismo e a questão da dor.
né? A gente tem um exemplo muito claro com Cruz e Souza, né? Cruz e Souza, ele foi um autor que ele era um autor negro, que ele sofreu muito por conta da cor, né? E aí ele se apegava muito, ele era muito pessimista e se apegava muito à questão da cor branca, porque ele era negro, né? Então ele acredito eu que nem ele se aceitava tanto com a cor dele, né? Já que ele se apegava tanto a essa cor, a cor branca. E a cor branca nós sabemos que simboliza, já tem a questão do símbolo, né? Simboliza o quê? A paz, né? Simboliza a tranquilidade, né? Tem toda a questão da simbologia aí na cor. E aí nós temos a imprecisão, no simbolismo a gente é impreciso, não é algo preciso que nem lá no parnasianismo, e a gente tem a questão da intuição. Então, quando a gente tem o pessimismo, a dor, a imprecisão e a intuição, nós estamos inconscientes, a gente não trabalha a consciência aí. Eu estou trabalhando a intuição. A intuição é algo certo? Não, é uma intuição. E aí eles trazem a questão da sugestão. Por que a questão da sugestão? Porque ele sugere as imagens. Mas essas imagens têm que fazer sentido, como eu falei. A pessoa que vai ler, ela tem que ler, ela tem que interpretar, mas tem que ter sentido. A condensação, ela está ligada às imagens poéticas. E essas imagens poéticas, elas vão apresentar inúmeras imagens. Só que essas imagens são encadeadas. Essas imagens, elas têm que existir o sentido. E aí entra a questão da alegoria nas imagens. E uma das coisas principais aí, que é a musicalidade, né? No simbolismo, que é uma das principais características do simbolismo, a musicalidade, ele nos traz as figuras de linguagens, que ele vai trabalhar a questão do ritmo e a questão sonora. E aí, quando ele trabalha essa questão do ritmo e a questão sonora, ele trabalha as figuras de linguagem, a aliteração e a assonância e o hipérbato. O que é a aliteração na figura de linguagem? É a repetição de poemas idênticos. Olha o que eu disse, aqui no simbolismo ele não se preocupa com estética, né? E a assonância é a repetição das vogais. Para quê? Para dar ritmo, para dar musicalidade ao texto no simbolismo. Ok? E o hipérbato é a inversão. E também o hipérbato é trabalhado no parnasianismo, só que dentro da questão do rigor estético. No simbolismo, não. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Guilherme? A tia disse que é diferente, né? A subjetividade, a questão do sentimento, do simbolismo com o romantismo. Só Sim. que fala sobre dor também, a gente viu que tinha falado assim, a questão da depressão e tudo mais no porque romantismo. no simbolismo, ele está preocupado, ele trabalha a questão da subjetividade, mas só com a questão da dor, da essência da dor, do eu lírico, do sentimento. Lá na segunda geração, ele já trabalha mais esse lado da questão filosófica, né? Da questão de como eu vou, como é que eu vou me sair desse sentimento que não é, como é que eu posso dizer, que não é, agora me fugiu a palavra, que não é correspondido. Como é que ele busca? Ele busca a partir da questão do ultrarromantismo, né, que a gente viu lá na segunda geração. Ele busca a partir da morte, ele busca a partir de se entregar às bebidas, que a gente viu que é muito parecido com a ideia que a gente tem hoje, né, que muitas pessoas, o que ele faz? A mulher não quer mais ele vai, mata a mulher e mata ele. Então, no simbolismo, é só essa questão da subjetividade como sendo o leitor eu lírico.
só sentimento, ok? Certo. Aí a gente passa para a questão da sinestesia, que é também uma das características principais que tem lá na provinha de vocês, falando sobre essa questão da sinestesia. O que é a sinestesia? É ele relacionar dois sentidos físicos a saber o que se remete. Como assim, professora? A visão que vai se remeter à questão das cores, né? Quando eu tenho a questão da cor branca, ele vai me remeter, ele vai simbolizar o quê? A paz. Quando eu tenho a questão do verde, ele vai me remeter a quê? Que simbologia? A esperança. Aí tem a questão da sinestesia do paladar, relacionando, se remetendo à questão dos sabores. Aí eu dei até um exemplo para vocês. Quando vocês estão em determinado restaurante, né? Que vocês provam um determinado prato, um determinado sabor de prato, isso vai lembrar um prato de alguém que vocês têm em casa, da avó de vocês, por exemplo. Então, ele faz sempre, se remete sempre a algo, no caso do paladar, aos sabores, do tato aos toques, né? Do olfato aos aromas. Quem nunca, né, viu, sentiu um cheiro, às vezes assim, esse perfume aqui me lembra o Moacir. Vamos, como é que pode? É batata, gente, é incrível. Quando a gente sente um perfume, pode passar tempo que for, mas a gente sente o aroma, um perfume, a gente lembra de alguém. Tipo naquela cena do Ratatouille, quando o crítico ele prova o prato que foi feito pelo ratinho, né? E ele se recorda de quando ele era criança, que a mãe tinha feito um prato parecido, né? Exatamente, aí tem toda a simbologia, né? Tem toda a simbologia de lembrar, né, do prato, né, que ele tinha comido, né? Então, a audição, quando a gente lembra alguma... Pronto, Suelen, quando eu lembro aquele ritmo que você dançou, como me lembra aí, que eu não lembro o nome, no trabalho que vocês fizeram de artes, não foi, Suelen? Foi, tia. Eu nem sei dizer o ritmo direito. Regatão, é assim? Regatão é o nome? Mas um estilo mais latino, assim. Isso. Então, quando eu ouço, eu me remeto a quem? Eu lembro de quem? Eu lembro de ti, todas as vezes, acredita? É tanto que eu lembrei agora, né? Então, é tanto que, então, a audição, ele se remete à questão do som. A gente lembra mesmo, gente, não tem como não lembrar. É a questão da simbologia, não tem. A gente ouvir uma música assim, poxa, eu lembro daquele dia que a gente estava na escola, né? E isso aqui eu acho que está tão pertinente agora para a gente, né, pessoal, nesse momento, que a gente lembra de cada detalhe. Poxa, a gente estava na escola em tal dia fazendo isso. Então, a sinestesia, ele faz esse jogo de remeter a algo, remeter às cores, remeter a sabores, remeter a toques, aos aromas, ao som. Então, é muito legal. É muito legal isso de se remeter a algo, a alguém, a lembranças, né? Então, tudo a gente lembra. Alguma coisa no chat? Só o Moacir rindo aqui. Ah, é? Ele lembrou de alguma coisa, viu? Na hora que a gente já falou dele. Ah, é, né? Assim. Aí nós temos os autores e obras, né? O João da Cruz Souza, que ele é o precursor do simbolismo no Brasil, foi ele que iniciou. E aí ele tem essa obra, ela é marcada pela musicalidade, a questão da espiritualidade, contemos individualista por conta da questão dessa situação que ele sofreu muito, né, com a questão do negro. E aí ele tem essa questão um pouco satânica também nos textos dele, sensuais. E ele tem as principais obras que a gente já viu também, né, Missal e Broquéis, Tropos e Fantasias, Faróis e Últimos Sonetos. Ok? E aí Afonso de Guimarães também, que é um dos principais, um dos três, né, que são principais.
A obra dele é marcada pela sensibilidade, também pelo espiritualismo, misticismo, religiosidade, essa questão da religiosidade voltada ao budismo e hinduísmo. A sua temática é a morte, né? Ele fala muito sobre a morte, sobre a solidão, sobre o sofrimento, o amor. E aí é que é a questão da subjetividade, né, Suelen? Voltada à questão da dor, do eu lírico, relacionada à solidão, ao sofrimento. As principais obras: Centenário das Dores de Nossa Senhora Tona Mística, Kyriale, Pastor aos Crentes do Amor e da Morte. E aí tem Augusto dos Anjos, e esse aqui vai influenciar muito lá no modernismo, é um dos grandes poetas simbolistas. Ele tem características pré-modernistas, né? Ele é bem, trabalha bem essa questão da contemporaneidade. Ele é o patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras, e ele escreveu a obra Eu, né? O poeta, ele é conhecido por poeta da morte, por ele trabalhar esses temas sombrios. Lembra esses temas sombrios aí. E eu coloquei as questões para vocês, que eu coloquei na atividade de vocês. Vocês tiveram dificuldade de responder? A primeira tem o seguinte: entre as principais características do simbolismo estão objetivismo, gente? Não, né? Já descarta essa aí. Ele é subjetivo. Ele é otimista? Ele é otimista? Não, é pessimista. Ele é pessimista. Então, qual seria? A, B. Tem B. Subjetivismo, pessimismo e misticismo. A, C. Misticismo seria, individualismo seria, mas objetivismo não seria. Cientificismo, onde é? Parnasianismo. Racionalismo, onde é? Parnasianismo. Otimismo, onde é? Não é parnasianismo, não é simbolista. Então, totalmente a D descartada, né? Subjetivismo, beleza, racionalismo não e materialismo não. Então, somente a letra B, né? Segunda, os principais escritores do simbolismo brasileiro são, acabei de falar. E aí, pessoal? A alternativa A, né? Cruz e Souza e Afonso de Guimarães. Olavo Bilac e Alberto de Oliveira, da onde? Parnasianismo. Raimundo Correia, a Luiz Azevedo, não é daqui, gente. Romantismo. Então, isso. Então, é a letra A, né? Alguma dúvida até aí? Não. Terceira. Nasce amanhã, a luz tem cheiro. Eila que a soma, tá vendo, ó, como ele traz o que aí? A questão do cheiro, né? Sim. O aroma. Então, um texto simbólico, simbolista. Eila que a soma pelo ar sutil, tem cheiro a luz. De onde é que a luz tem cheiro, gente? Uma personificação, né? Amanhã nasce. Da onde é que amanhã nasce? É uma personificação. Ó, sonora, audição aí, ó. Trabalhando o quê? A sinestesia. A linguagem poética em todas as épocas foi e é simbólica. O simbolismo recebeu esse nome por levar essa tendência ao paroxismo, né? Paradoxo. Os versos acima atestam essa exuberância pela fusão de imagens auditivas, que a gente vê a questão da audição, olfativas, olfato, e visuais. Então, aí a gente tem o quê? Um exemplo de quê? Sinestesia. E a sinestesia, ele trabalha o quê? A mistura de sensações. Que sensações são essas? Dos sentidos. Do tato, da audição. Ok? Onde é que a gente pode perceber isso? Luz tem cheiro, né? Okay? Ei, mas, professora, Sim. Um exemplo bem comum disso, né? Por exemplo, algumas pessoas, como eu, ao olhar a luz, quando a gente espirra, né? A gente espirra por quê? Porque alguma coisa entrou e a gente espirra, né? Nosso nariz, uma substância impura. Tem pessoas, no caso eu, que somente ao olhar para a luz, o cérebro interpreta como se estivesse entrando essa luz dentro do seu nariz, como se estivesse entrando algo ilícito, e aí você acaba espirrando.
Então aí é uma confusão de sentidos, né? É interessante isso, né? É. Muito legal isso aí. Então, gente, entendida a questão da sinestesia? É a fusão de imagens auditivas, olfativas, visuais. Beleza, né? E a quarta? Mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz deliciava na dolência velada das sonatas, como perfume, a tua perfumada era um som feito de luz. Eram volatas em lânguida espiral que iluminava, branca sonoridade e cascatas, tanta harmonia melancolizava. Aí Cruz e Souza aí. Assinale a alternativa que reúne as características simbolistas presentes no texto. Tá dada, gente. Qual é, gente? Aí. Alternativa A. Alternativa A, gente. Nós falamos de tudo isso. Sinestesia, a aliteração, a sugestão, ele nos sugere, né? Aí ele tem clareza, no simbolismo ele trabalha a clareza? Não. Ele trabalha a perfeição formal? Não. Ele trabalha a objetividade? Não. Ele trabalha na C, a objetividade, o ritmo constante. Quem trabalha o ritmo constante? Parnasianismo. Aí perfeição formal, clareza? Não. Quem trabalha isso, a perfeição formal? O parnasianismo. E aí nós temos perfeição formal, objetividade e sinestesia na E. Perfeição formal, parnasianismo. Objetividade, parnasianismo. Realismo, naturalismo. Então não é. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Não, né? Posso passar? E aí eu trouxe um quadro aqui para a gente perceber as diferenças entre o parnasianismo e o simbolismo. Enquanto o parnasianismo ele trabalha a exterioridade, ele está trabalhado com o exterior, com a estética, o simbolismo ele tá preocupado com o quê? Com a interioridade, com o eu lírico, com o sentimento. Enquanto o parnasianismo ele trabalha o retorno à cultura clássica, já no simbolismo ele trabalha o quê? O retorno ao romantismo, o retorno à subjetividade. Enquanto no parnasianismo ele tem as ideias claras, as ideias são precisas, as ideias são claras, exatas, o que acontece no simbolismo? São imprecisas, as ideias são nebulosas, eu tenho que dar uma interpretação, que essa interpretação tenha sentido, são sugestivas, são sugestões. Enquanto no parnasianismo eu tenho o predomínio da razão, eu não uso ali a essência do sentimento, já no simbolismo eu tenho o quê? O predomínio da emoção e da intuição. No parnasianismo, eu trago a aproximação da escultura, eu trago a aproximação da pintura a partir de detalhes. Exemplo, o vaso chinês. Já no simbolismo eu tenho o quê? A aproximação com a musicalidade, a aproximação com a música, a partir dos ritmos, né? Com a questão da literação, por exemplo. No parnasianismo eu tenho o cientificismo, já no simbolismo eu tenho o espiritualismo, eu trabalho com a questão do espírito, com o individualismo. No parnasianismo eu tenho as rimas ricas, rebuscadas, bem trabalhadas. Já no simbolismo eu tenho o quê? As rimas sonoras, que trabalham a questão do som, para dar musicalidade a partir da questão das músicas. No parnasianismo eu tenho um predomínio do ver e do descrever. No simbolismo, do sentir e do sugerir. No parnasianismo eu trago um pouco da poética passadista, a partir de quê? Da arte pela arte, da estética. Já no simbolismo eu trago um pouco da poética vanguarda, a partir do Charles Baudelaire, a partir do Rimbaud, que ele vai influenciar lá nas vanguardas europeias, lá no pré-modernismo. E aí, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma ideia, algo que vocês queiram colocar mais? Vocês estão me ouvindo? Vou interromper aqui, tá? Tia. Ficou claro aí para vocês? Ficou claro para vocês? Ficou. Deu para... Esse comparativo ficou até mais... Ficou mais claro.
Ai, que bom. Fico feliz que eu possa ter ajudado vocês aí nessa revisão. É praticamente isso, gente, que vai cair. Vocês têm que saber a questão da estética, do parnasianismo, a questão da sugestão que tem dentro do simbolismo, o que significa essa questão do simbolismo, das sinestesias. Eu acredito que vocês vão se dar muito bem nessa prova. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Essa é a nossa última aula pelo Meet, né? Vou chorar, não. Né? Eu estou sentindo muita falta de vocês, viu, gente? Muito. Também. Eu assim, né, tia? Eu não tenho esse costume, assim, de sentir muita falta, não, porque eu sou muito acostumada a ficar em casa e ficar meio reclusa, só que é muito tempo. É muito tempo. De certa forma, eu achei até bom pra mim, no início, quando não tava afetada com nada. Só que aí depois, né, veio algumas coisas, acontecem algumas coisas que chega no momento que eu explodi a cabeça. Foi no semestre passado aí. Mas enfim, né? Vai dar tudo certo próximo ano, se Deus quiser. Se Deus quiser. Guilherme, dá para tu bater um print para mim aí, de todo mundo, por favor? Quem estava presente, por gentileza. Tá me ouvindo? Pronto, já bati. Pessoal, então eu agradeço imensamente, né, pela participação de vocês, por todo esse carinho que vocês tiveram comigo, né? Eu espero que eu possa mesmo ter contribuído aí com a aprendizagem de vocês, tá certo? Eu agradeço muito mesmo, mesmo.